Olá pessoal, muito bom dia. Estamos aqui de volta para dar continuidade ao estudo sobre parábolas. Estamos tratando sobre as parábolas do ministério de Jesus. Nós já estamos na segunda parte desse estudo, que é a parábola do final do ministério de Jesus, ok? O tema que a gente tem analisado é os filhos do reino, como já tratamos há 2 aulas anteriores, e para hoje é perdoadores e perdoados. Para tratar sobre essas 2 parábolas, a gente vai falar da parábola do credor e dos 2 devedores, e em seguida a parábola do servo impiedoso. Vamos então à primeira parábola, que é do credor e dos 2 devedores. Ela encontra-se lá em Lucas capítulo 7, versículo 36 a 50. Optamos, como temos feito anteriormente, já há algum tempo, fazer a leitura da NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim, verso 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, ou seja, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos 2 tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até pecado perdoa? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Dos 4 evangelhos, você tem Mateus e Lucas, os que mais tratam sobre as parábolas de Jesus. Sendo que Lucas, ele é de uma versatilidade muito grande, muito provavelmente por causa do público-alvo, que foram os gregos, né? E você tem em Lucas 35 parábolas, sendo que 19 dessas 35 você só vai encontrar no livro de Lucas. E ao mesmo tempo você tem como importância aí saber que se a gente não tivesse essas 19 parábolas que somente estão registradas no livro de Lucas, a gente teria perdido muita coisa da série de parábolas. E as parábolas que Lucas está tratando são chamadas de parábolas intermediárias, que são exatamente o período que a gente está tratando aqui, sobre as parábolas do segundo período do ministério de Jesus, ok? Que é chamado de parábolas do final do ministério de Jesus. Quero iniciar falando sobre esta parábola, que ela é uma belíssima narrativa sobre a graça de Deus à humanidade pecadora. Como alguns estudiosos chamam, essa parábola apresenta uma tríade, ou seja, você tem a figura do fariseu, a figura da mulher, que ele a trata como pecadora, e o próprio Jesus. Aí Jesus vai citar uma parábola. Cada personagem significa um personagem criado por Jesus. Cada personagem da realidade vai se transformar numa personalidade fictícia criada na história de Jesus. Então você tem o credor, que é o Salvador, que é Cristo. Você tem na parábola um homem que deve 500 denários. Não é verdade? Que no caso aí é a mulher pecadora. E você tem o homem que deve 50 denários, que é prefigurado na pessoa do fariseu.
Este fariseu, ele se julga muito perfeito, acima da mulher. O que revela isso é este verso aqui, ó. Eu queria pedir para que você mantivesse sempre a sua Bíblia aberta. Estamos analisando o capítulo 7. Mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 7, porque a gente vai voltar a ela de vez em quando. Assim será também, vai ser também com relação a outra parábola que a gente vai analisar daqui a pouquinho. Então você tem, logo em seguida, ele diz aqui, ao ver isto, o fariseu que o convidara, lá no verso 39, disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem é esta mulher que está lhe tocando. Ela é uma pecadora. Ele está julgando Jesus e está julgando aquela mulher. Ele convidou Jesus não para aprender de Jesus, muito menos para adorar Jesus. Ele convidou Jesus porque ele conhecia Jesus de ouvir falar. Eu sempre tenho dito isso aqui, que Jesus era muito famoso. Os evangelhos colocam Jesus como uma pessoa famosa em seu tempo. E aquela mulher também. Só que a motivação dela é completamente diferente. Mas há uma coisa muito importante que precisa ser explicado aqui. Ele abriu a porta para dar um jantar para Jesus. E a porta fica aberta, porque esta mulher não fora convidada. Eu quero que você entenda que esta parábola não pode, muito embora muito parecida a situação, é muito parecida com a situação de Maria, que João vai dizer que é Maria, irmã de Lázaro, que vai ungir os pés de Jesus também e vai também colocar um perfume, um nardo caríssimo. A situação lá é parecida com esta, mas essa situação aqui é diferente. Tanto é que esta situação não encontra-se o seu registro em nenhum outro livro. Portanto, não confundir este texto com, por exemplo, o que está dito lá em Mateus capítulo 24, tá? Mateus 26, lá no verso 7, você vai ver esta história que eu estou lhe falando agora, e vai se repetir em Marcos 14, verso 3, e em João 12. A situação registrada depois nesses três evangelhos não é a mesma de Lucas. Lá a situação é na cidade de Betânia. Eu coloquei um slide aí para você, eu fiz esse slide justamente para poder facilitar, para você não confundir esta história que a gente está analisando aqui com a história narrada pelos três evangelistas. Portanto, o local aqui é na cidade de Naim. Lá, em Mateus, Marcos e João, é na cidade de Betânia. Aqui a mulher é uma prostituta. A mulher de Mateus, Marcos e João é Maria, irmã de Lázaro. Aqui a objeção foi do anfitrião, o anfitrião que questionou. Lá a objeção vai ser registrado em Mateus pelos discípulos, porque vão criar um motim, nós já falamos sobre isso aqui, onde eles vão contra Jesus, porque Jesus aceitou que Maria derramasse um nardo puro e caríssimo sobre ele. E João vai dizer que foi Judas quem levantou esta situação, este questionamento. Então, o que a gente pode entender é que Judas, como líder, como um grande líder, incentivou os discípulos, ou, como disse Marcos, todos que estavam ali naquela ocasião, a fazer um motim contra Jesus. Tá? Portanto, há uma diferença muito grande. E a mulher aqui, ela não fora convidada dessa cidade de Naim, do texto de Lucas que a gente está analisando. Já dos três evangelhos, Mateus, Marcos e João, Maria fora convidada. E o personagem tem como nome Simão. É a mera coincidência, porque Simão, como Pedro, como João, como o nome Maria, eram nomes muito comuns naquela região da Judéia. Muito comum mesmo, de maneira que isso pode até confundir. Judas também, você vai ter vários Judas. São nomes muito comuns, ok? Então não podemos confundir esta parábola com a situação de Mateus, Marcos e João. Lá não se trata de parábola. Lá é realmente uma situação que ocorreu, como aqui também. Nós estamos analisando uma situação onde a parábola está inserida dentro desta situação, que é esse jantar concedido para Jesus, ok? Eu quero ler para vocês um texto agora
só para mostrar de maneira bem clara esta situação. Como é que pode? Ele convida Jesus e de repente entra uma pecadora na casa dele. Como é que funciona esta situação? A cultura naquela época é que as pessoas que tinham condição, vamos dizer, a classe média ou média alta da sociedade daquela época, era comum eles darem jantares para os seus amigos ou pessoas que eles queriam prestigiar. No caso aqui, não é nem tanto querer prestigiar Jesus, mas quem sabe até para chamar a atenção do povo, já que Jesus tinha uma fama muito grande e ele talvez quisesse conhecer Jesus, essa talvez tenha sido a motivação dele, mas ao mesmo tempo criticar Jesus, porque ele começa dizendo, a gente viu aqui que ele criticou Jesus, dizendo se ele fosse mesmo profeta, como eu ouço falar que é, já que a fama de Jesus era assim, ele bem saberia que quem está tocando nele é uma pecadora. Então, na verdade, ele convida Jesus, mas ao mesmo tempo ele emite uma crítica muito grande sobre isso. Com isso você vai perceber claramente que ele revela o seu interesse. Só que Jesus, ele conhece o seu íntimo, como diz João o tempo todo, que Jesus sabia o que passava pelo coração, pela mente das pessoas. Eu quero ler esse texto para vocês, você entender como é que era a cultura no tempo de Jesus. Olha só. Quando a Bíblia se refere a banquetes de caráter mais oficial, deve-se pensar geralmente em jantares no horário em que o sol se põe. Como a luz entra somente pela porta, esta fica aberta. No Oriente, o lar não é um recinto isolado. A casa de um senhor abastado, que convida seus amigos para um banquete, torna-se uma sala teatral com entrada franca. Os curiosos podem entrar e espiar. Ajuntam-se diante da porta e ficam ali, olhando todo o movimento. Acomodam-se no salão de jantar, quer pobres, quer mendigos, não importa, todos entrando no recinto com a mais digna naturalidade. Como a refeição é símbolo de união, amizade e de comunidade, uma pessoa só se assentava à mesa com os outros homens que consideravam amigos. No tempo de Jesus, era costume recostar-se durante as refeições. Não se pode averiguar, com certeza, se as pessoas se reclinavam em tapetes, em estrados inclinados ou em leitos propriamente ditos. Fossem uma mistura de tudo isso aí. Dito isso, já que você pôde ter uma noção melhor de como é que era um banquete, um jantar numa classe média daquela época, eu só queria ressaltar um pouco mais que a pobreza era extrema naquela época. As casas eram dos mais pobres, era muito pequena, normalmente era composto de um cômodo só, e havia um andar de cima, onde as pessoas dormiam, ok? Muitas vezes os animais ficavam embaixo também, chegava à noite, fazia muito frio, naquela região inclusive neva também. Quando chegava à noite, eles colocavam os animais para dentro, porque os donos da casa subiam e dormiam em cima. Não havia janela por questão de segurança. Sempre houve muito assalto. O mundo antigo fala muito sobre isso, havia muitos assaltos. Jesus chega a citar na questão da passagem da parábola do samaritano. Trata ali de um assalto, de um espancamento, muito parecido com o que acontece no nosso Brasil, né? De maneira que não havia janela nas casas dos mais pobres e havia apenas uma porta. Portanto, o ambiente de uma residência daquela época, se comparando com a de hoje, é extremamente insalubre. E já a classe média mais abastada, como é deste senhor aqui, com certeza havia janela, a casa, o teto era maior, lá nos mais pobres o teto era muito baixo, ok? E a casa era feita de alvenaria, não como as nossas daqui, é feito normalmente com ripas de madeira ou de bambu entrelaçado. Entre esse entrelaçamento colocava-se barro. É mais ou menos as casas também feitas de estuque. Também tem muito no Brasil, nas regiões mais distantes do interior. De maneira que era assim a vida daquela época. Então, o mais pobre, ele não tinha muito entretenimento. A gente consegue perceber que o entretenimento naquela época era isso aqui, uma classe média dando um jantar, porque culturalmente era permitido que os mais pobres fossem até as janelas. Lembram? Nas casas pobres não havia janela, mas nas casas mais abastadas tinha janela. Então era comum os mais pobres ficarem observando todo o jantar, toda aquela cerimônia, na janela. Muitas vezes o Senhor, ele
dava o banquete, dava o jantar, o que fosse. Normalmente não havia muito almoço, era sempre jantar, por isso na figura da Bíblia, sempre jantar. Eles não tinham como hábito almoçar. Diz a história que é porque o calor é muito grande, muito intenso. Então, eles se alimentavam muito pouco, evidentemente, e o que eles faziam mesmo, a dieta deles era no jantar, porque a noite ia caindo, ficando um pouco mais fresco, onde eles se alimentavam. Durante o dia eles se alimentavam de outras coisas que não era propriamente um almoço como nós conhecemos na nossa cultura. Agora é sempre jantar, por isso que você vai ver sempre a figura de um banquete sendo um jantar na Bíblia. E ele, quando serviu o jantar para os seus visitantes, aí então depois ele servia para as pessoas que estavam por lá de fora. Neste caso aqui, a mulher entrou e também havia essa permissão de poder entrar. Os mais pobres poderiam entrar sempre depois. Então é possível que Jesus estivesse com a cabeça voltada para a mesa e os pés para trás, onde possibilitou que ela ungisse os seus pés. Na verdade, a unção deveria ser sobre a sua cabeça, mas ela ungiu os pés porque é o que tinha para ela, era mais fácil, ela não conseguia chegar até Jesus, na cabeça de Jesus. Portanto, ela faz o trabalho que Jesus vai criticar o fariseu, que ele deveria ter feito e não fez, que é a questão da hospitalidade, os princípios de hospitalidade que ele não fez. Então, nós estamos diante de um homem que se julgava justo, honesto, mais justo que outras pessoas, porque ele coloca aqui esta mulher como pecadora. De fato, ela era uma prostituta. E você tem uma mulher, é a segunda personagem, que se humilha. Ora, é interessante que esse homem gasta muito dinheiro para receber Jesus, mas a festa mesmo fica para a mulher. Porque ele gastou toda a sua boa parte de sua fortuna ali naquele momento para oferecer esse jantar. E isso eles faziam para que de fato o povo visse. Por isso que também era permitido que a sociedade mais pobre pudesse olhar. Não podemos falar muito sobre isso, senão os nossos políticos vão usar isso como artimanha. Muito embora os nossos políticos tenham outros artifícios, a gente sabe muito bem, né? De maneira que servia para fazer propaganda para ele também. Bom, nós analisamos a questão do homem. Agora, olhando para o lado da mulher, o que levou esta mulher a procurar Jesus? Assim como o fariseu quis dar um banquete para Jesus porque ele queria conhecer Jesus e ao mesmo tempo criticá-lo, muito parecido com o banquete que nós analisamos na última aula, este homem queria de fato conhecer Jesus, pela fama de Jesus. A mulher, com certeza, já era uma seguidora de Jesus, porque Marcos vai enfatizar isso, que os maiores seguidores de Jesus eram exatamente as meretrizes, os publicanos e os pecadores, e ela não tinha oportunidade. Essa cidade de Naim, ela fica próximo de Nazaré, que é onde Jesus realmente morou. Aliás, ele era de Nazaré, mais tarde ele vai morar em Cafarnaum, a gente sabe disso, na casa de Pedro. Mas aqui ele está naquela região de Nazaré e Naum fica perto, fica próximo. É a cidade mais próxima de Nazaré naquele momento ali. E ela não perde a oportunidade. Portanto, ela quer adorar. Na verdade, ela vai ali como um gesto de amor, em agradecimento por aquilo que Jesus fez. Porque ela, como meretriz, e como também os outros pecadores, não se sentiam acolhidos. Eles não podiam sequer entrar no templo. O máximo que eles podiam se chegar era chamado do pátio exterior, o pátio externo, que era destinado para os gentios. Então, aquele momento, ela quer agradecer a Jesus porque ela se sentiu acolhida por Jesus. Nos discursos de Jesus, em suas pregações e tudo que ele fazia, as pessoas que não eram acolhidas pela sociedade, as pessoas rejeitadas a ponto de não poder fazer uma adoração no templo, elas vão ser acolhidas por Jesus. Isso nos faz lembrar do que o apóstolo Paulo falou lá em Romanos capítulo 14, a gente já tratou sobre isso também, onde ele pede, acolhei ao débil na fé. Lá ele está pedindo para que a igreja faça um acolhimento àquele que ele tem uma deficiência na fé. Ou seja, pode ser, como eu falei naquela época, pode ser um neófito na fé, ou pode ser uma pessoa que não tem grandes conhecimentos da palavra de Deus. Então é o débil. Mas Paulo fala acolher, e é exatamente esta palavra que eu quero pegar. Jesus acolhia estas pessoas. Esta senhora, esta mulher, o que ela está querendo aqui é adorar Jesus em gratidão, que é agradecer a Jesus pelo milagre que ele fizera na vida dela.
ela pudera compreender claramente que também, sendo meretriz, ela é filha de Deus. Ela for acolhida como filha de Deus. E com certeza ela tem sua vida transformada, porque o texto se encerra dizendo que Jesus vai em paz, a tua fé te salvou. Ele fala isso para ela, que a fé dela havia salvado ela. Então nós temos aqui a transformação de uma mulher, ok? Olhando aqui para a parábola, é uma parábola muito simples e muito curta e rápida, mas é interessante que Jesus, ele sempre amou todas as pessoas, revelava esse amor, e esta parábola é para o fariseu, é para Simão, nem tanto não é para a mulher, é para ele. Então você vê o cuidado de Jesus, ele quer resgatar Simão, ele quer resgatar aquele fariseu, tentar fazer com que ele desconstrua aquilo que está no seu ser, que é o preconceito, a falta de amor e, sobretudo, a falta de perdão. Olha o que Jesus está fazendo aqui, olha o que Jesus vai falar para ele. Jesus, primeiro, observando o que estava no seu íntimo, o questionamento, primeiro ele questiona Jesus, mostrando que a intenção dele era de criticar Jesus quando o convidou, evidentemente. Então, Jesus cita esta parábola para ele, lembre-se disso, a fim de resgatar Simão. Aí ele fala, olha, há 2 devedores. Um deve 500, que Simão entendeu perfeitamente. O outro deve 50. Então o que Jesus quis dizer para ele, olha Simão, aquela mulher, ela deve 500, por ela ser pecadora como você assim coloca. Você deve 50, porque você se acha justo, você se acha íntegro, correto. Então ele vira e fala, quem mais deve ser perdoado? Aí ele fala, bom, aquele que teve o maior perdão, que foi aquela mulher. Então, com isso Jesus declara claramente, disseste bem, porque eu vim para o doente, eu não vim para aquele que é são. Se Simão se acha justo e correto, ele não precisa de Jesus. Se ele não se acha pecador, ele não precisa de Jesus. Mas o amor de Deus é para todos. Para aqueles que se acham muito pecador e para aqueles que acham que não tem muito pecado, não. Com isso, Jesus não está querendo dizer que existe pecadão nem pecadinho. Ele está querendo, na verdade, é trazer luz para a mente e o coração de Simão. Porque ele se achava justo, portanto, ele pecava menos. Aquela mulher é grande pecadora, ela peca muito mais. Então Jesus fala, ok, significa dizer que a obra de redenção ela é imensa, ela é muito grande e muito favorável, de fato, para aquele que mais peca. O que eu quero dizer é o resultado dela. Não tem comparação, evidentemente. A obra de transformação na vida de uma pessoa que chegou no fundo do poço, no fundo do poço, com diversidade de práticas de pecado. Ora, essa pessoa será eternamente grata. Eternamente grata. Eu vou citar como exemplo. Lá no velório do Benoni, uma pessoa virou para mim, eu posso citar isso aqui, que essa pessoa, ele amava muito Benoni, e a gente conhece muito, a gente se relacionou muito nesse sentido. E como o Benoni ajudou essa pessoa? Ele virou e falou para mim, Ronaldo, ninguém naquela igreja deu mais trabalho para o Benoni do que eu. E muita gente sabe disso. Inclusive você, ele falou para mim. Eu falei, é verdade. O que eu quero dizer é isso. Tem pessoas que têm um coração muito grato, porque ele tinha uma vida tão complicada, tão enrolada, que quando ele é abençoado, no caso aqui, o credor está abençoando, está perdoando a dívida, os gestos de gratidão dele, os motivos de gratidão, muitas vezes vão ser maior do que aquele que nunca entrou por uma vida tão complicada assim. Muito embora a Bíblia nunca coloca pecadão nem pecadinho, deixa isso bem claro. Mas o resultado será efetivamente muito maior na vida de uma pessoa que entrou por uma vida de pecado, que estava em ladeira abaixo, mas quando ela chega lá no fundo, ela tem um encontro com o Salvador. Isso não tenha dúvida. A alegria é muito grande. A gente, quando ajuda uma pessoa, aliás, o nosso irmão Henrique, que trabalha líder nessa área, em socorrer as pessoas de rua, a gente sabe disso. Pergunta ao Henrique, qualquer pessoa que trabalha na área social, se a alegria não é imensa quando vê uma pessoa que está lá, que mergulhada nas drogas, no vício, que vive na rua, não tem onde dormir, não tem às vezes o que comer, e quando essa pessoa se encontra com Jesus e ela é resgatada, há uma alegria muito, 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 muito enorme. Eu quero dizer o seguinte, que o resultado é diferente. Uma outra pessoa
que também é pecadora, mas que, pela misericórdia de Deus, ela não chegou ao fundo do poço como muitas pessoas chegam. Ela não chegou a ter uma complicação de vida, e é muito bom que assim seja. Mas Jesus está apontando claramente que o credor, ele é bom para com todos. Para com aquele que leva uma vida regradinha, mas que precisa de Jesus. E aquele que não leva uma vida regrada, completamente desregrada, pelo contrário, mas que também precisa de Jesus. O que também isso me chama a atenção, é a figura do cego que estava à porta da cidade de Jericó. Mendigava, possivelmente mendigasse por causa da sua cegueira. Mas não tinha dignidade sequer de entrar na cidade. Mas ele precisava de Jesus. E Jesus o resgata. E ele entra com dignidade, diz o texto, que ele entra glorificando a Deus. Quando chega na cidade, dentro da cidade, encontra-se com uma outra figura que vive uma vida muito boa, perfeita, uma vida ótima, que é Zaqueu, a ponto de falar, olha, se eu defraudei alguém, ou seja, uma pessoa correta, justa, de fato era boa, de classe média alta, mas também precisava de Jesus. Note bem, a situação de Zaqueu, lá dentro da cidade de Jericó, é uma, e a situação do mendigo cego que está fora de Jericó é outra. Compare isso, uma pessoa que vive uma vida regrada e o outro que caminhou na vida desde o início de uma forma muito difícil e desregrou-se na vida e foi ladeira abaixo. Mas ambos precisam do Senhor. Não há ninguém na face da terra que não precise do Senhor. Não há ninguém que diga, eu não preciso de Cristo. Quando Jesus fala, eu vim para os sãos, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, é evidente que é uma crítica que ele está fazendo para Israel, que se achava justo e se achava são. Israel não se achava doente. Jesus vai chamar a atenção dele que ele negou os princípios elementares para se receber uma pessoa, um convidado. Portanto, olha aí, eu botei um slide para vocês sobre os princípios elementares negligenciados por ele. Ele não providenciou água para lavar os pés de Jesus, que era um costume lá de Gênesis 18:4. Ele não deu ósculo, ou seja, o beijo naquela época era um sinal de reverência e sujeição. E sujeição à pessoa que ele convidou, em respeito àquela pessoa. Era também um gesto de saudação, amizade, paz. E o óleo, na verdade, o óleo servia para as feridas e o ressecamento dos pés. As pessoas andavam de sandália naquela época, era empoeirado, não havia asfalto naquela época, havia era terra, barro. Quando Jesus cobra de Simão que ele não deu uma boa hospitalidade a ele, pois ele negligenciou esses princípios da hospitalidade, ele está revelando para Simão o coração de Simão, que na verdade Simão não convidou Jesus a fim de adorá-lo, a fim de ouvir dos seus ensinamentos, a fim de aprender mais sobre ele e com ele. Mas então ele vai revelar também para Simão que aquela mulher que devia 500 é que obteve o perdão também é destinado para ela. Olha só o que diz o verso 47. Por isso te digo, está dizendo para Simão, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Então ele está deixando bem claro para Simão que aquela mulher, ela está sendo perdoada. Ela obteve o perdão. Não porque ela amou primeiro. É interessante falar sobre isso porque a maneira como foi traduzido para a gente sugere a ideia de que esta mulher, ela ama Jesus, ela obteve o perdão porque ela amou Jesus. Isso contrariaria todo o ensino do Novo Testamento, onde diz que, na verdade, o amor, ele sucede, ele não precede o perdão de Deus. Primeiro nós somos perdoados por Deus e depois nós amamos. A graça entre nós, efetuando em nós o perdão. Ah, então eu amo o Senhor. Não tem como eu amar o Senhor sem que antes receba dele o perdão. Portanto, o que Jesus está dizendo é que o amor que ela tem foi porque, na verdade, ela encontrou o perdão. Ela encontrou o perdão lá fora. Lembra? Por isso que eu falei no início que ela fora transformada e ela entrara naquela casa a fim de agradecer por esta transformação. Portanto, a consciência do perdão de Deus já estava no coração dela. Então, ela estava ali amando, adorando a Jesus porque ela tinha obtido o perdão. Portanto, o perdão vem na frente do amor, ok? Eu quero deixar um versículo claro para vocês, que é de 1 João, verso 4, lembram? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Portanto, o perdão vem na frente do amor. Só para esclarecer um pouquinho, porque parece que o verso sugere algo diferente. Eu quero encerrar esta parábola exaltando um pouquinho a atitude desta mulher.
Ela não viera para participar daquele banquete, nem convidada ela fora, coitada. Tinha uma fome mais profunda na alma, porque ela era uma transgressora e ela tinha consciência disso. Ela reconhecia isso. Não é de se admirar que ela tenha chorado, e chorado bastante, a ponto de molhar todos os pés de Jesus e lavar os pés de Jesus com sua lágrima. Mas as suas lágrimas, elas foram de arrependimento, foram de alegria, foram de amor e gratidão. E com essas lágrimas, ela conseguiu lavar os pés de Jesus. Depois, ela beijou os pés limpos de Jesus. Aqui, o termo beijar, ele é sugestivo. Significa beijar eternamente, acariciar ou beijar repetidamente. Ela não cessou de beijar os pés de Jesus. Dando sequência, vamos lá para o livro de Mateus, no capítulo 18, a partir do verso 21. Vamos ver a parábola do credor incompassivo. Ou ainda também tem como título Parábola do servo impiedoso e também parábola do perdão e do servo sem misericórdia. Vamos ler a nova versão internacional. Diz assim o verso 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo, eu tudo lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e lhe disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Bom, esta parábola, ela tem muita semelhança com a parábola anterior. Também trata de perdão porque está dentro do mesmo tema, que é perdoadores e perdoados. Na parábola anterior, o perdão ela vinha diretamente de Deus, onde um devia 500, muito pecado, que era prefigurado pela mulher, e o homem justo que devia 50. Ambos receberam o perdão de Deus. Aqui é o perdão mútuo, muito embora o perdão de Deus também está nas entrelinhas, porque o Senhor, ele perdoa a dívida do primeiro cidadão aqui, que é uma pessoa que não vai usar da mesma compaixão para com o seu devedor, ok? Mantenha então a Bíblia aberta aqui no capítulo 18, como eu falei. Para você entender esta parábola, você tem que ficar ligado com o que está dito lá no primeiro versículo do capítulo 18. Diz assim: Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. E disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Logo a seguida, vamos para o verso 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e se lançasse ao mar. E vai lá para o verso 10 ainda. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai. O que tem a ver os pequeninos com o perdão? É interessante como Jesus está nos tratando, e ele sempre faz isso. Esse é o coração do Pai, nos trata como pequeninos. É a forma carinhosa de Deus para conosco.
Agora, ele entra com uma parábola. Por isso que eu fiz questão da gente poder voltar um pouco atrás do o contexto que está acima, para a gente poder entender um pouquinho o que ele quis dizer na parábola. Porque ao elogiar o coração que se sente como de uma criança, como está no verso 3, que a gente viu, ele prossegue elogiando o coração daquele que perdoa e condena o que não perdoa. Agora, por que usar a metáfora de uma criança? Pela sua inocência? O ser humano não é inocente, mas sim pela sua dependência. A criança é extremamente dependente de um adulto, extremamente dependente de seus pais. Isso agrada ao Senhor quando você se coloca, você revela que você é dependente do Pai. Não revela por boca, não é uma revelação por palavras, mas uma revelação na prática do seu dia a dia, onde você se submete à soberania dele. E você faz isso por amor, por pura graça, porque você obteve o perdão. Lembra? Porque a parábola aqui também fala de graça. Você obtém o perdão do Pai. Por isso você faz questão de se submeter a Ele. Com isso, Jesus está nos ensinando que quanto mais formos dependentes, revelarmos a nossa dependência em relação a Ele, mais nós poderemos admitir que estamos errados. Mais haverá em nós a alusão ou o esclarecimento dos nossos pecados. Mais poder também nós teremos para curar tal desvio. E ainda mais seremos responsáveis em poder fazer isso. Haverá o senso de responsabilidade para corrigir os nossos erros, corrigir os nossos atos. Como eu falei anteriormente, o propósito de todo o contexto, incluindo a parábola com todo o capítulo 18, é tratar sobre o perdão mútuo. E está tratando ao mesmo tempo sobre a disciplina do corpo de Cristo, a disciplina da igreja. Muitas igrejas têm até o chamado código de disciplina. Muitas igrejas têm o seu código. Olha o que diz o verso 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Isso aqui é muito sério. Ele pede para que você vá somente você e ele. Eu não gosto muito de uma coisa que, às vezes, acaba se transformando em espetáculo. Tem gente que, principalmente aquelas pessoas que gozam da prerrogativa de terem um microfone e sem que a outra parte saiba, ele faz revelação na igreja. Eu já vi, estou cansado de ver isso. Todo mundo já viu isso. Isso é extremamente constrangedor, porque a outra pessoa, a outra parte, sequer foi informada disso. Não houve combinação. Então, ela pulou todas as etapas. Volto a dizer, isso é muito comum entre aqueles que gozam da prerrogativa de usarem o microfone, ou seja, os líderes. Tem que haver concordância com a parte com a qual está envolvida. A parte envolvida. Preste atenção, vá entre você e ele. Se ele não te ouvir, diz o versículo abaixo, chama uma ou duas pessoas. Portanto, você traz uma testemunha ou duas testemunhas, que já era a cultura de Israel. Se caso ainda não houver concordância, então você leva o caso aos responsáveis, à liderança da igreja. E Jesus encerra dizendo o seguinte, no verso 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Com isso, Jesus está dizendo que ele está presente para validar a resposta da igreja. Com isso, aquela pessoa ela será retirada. O retirado aqui não significa dizer que perderá o convívio da igreja, porque o propósito não é este, o propósito é salvar aquela pessoa. Lembra do carinho com que Jesus tinha ao mesmo tempo com aquela pessoa que devia 50, lá da outra parábola, o fariseu que devia 50. O propósito de Jesus é sempre salvar, seja o que for, seja qual for o ocorrido. O importante é salvar o coração, porque na parábola anterior, na parábola da ovelha perdida, ele vai citar isso. Ele fala, vede, no verso 10, vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos. Aí depois ele cita sobre a ovelha que é desprezada muitas vezes e ela é retirada do convívio. E o pastor, ele deixa os 99 e vai lá buscar aquela que está perdida. Muito embora, evidentemente, que isso aqui se refira a Israel. A ovelha perdida é o gentio e as 99 significa Israel. Mas trazendo para a nossa compreensão, é isso que eu falei agora há pouco. Você tem que ter compreensão e o entendimento de que qualquer correção que haja sobre a disciplina que tem na igreja, tem que haver mesmo,
tem que ser sempre com o propósito de salvar e resgatar aquele que cometeu a ofensa. Este é o propósito. A não ser que a pessoa haja de uma maneira contumaz, onde ela rejeite qualquer correção. Do contrário, você tem que tentar lutar o tempo todo para que haja um resgate, abraçá-la e acolhê-la, como nós falamos na parábola anterior. Olha a experiência que Paulo passa para a gente, lá em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 7. Diz assim: de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Olha só, ele fala em confortar, para que não seja consumido por uma excessiva tristeza. Na verdade, esta ovelha é uma ovelha doente. A ovelha que se afasta do convívio e se retira, pelo menos de alma ela está doente. E olha como fecha o verso 11 aqui. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios ou as suas intenções. Para que Satanás não seja vitorioso no nosso meio. Portanto, ao tratar de qualquer perdão, de qualquer crise que haja no corpo de Cristo, tem que ser com este espírito aqui, sobretudo de misericórdia. De misericórdia. Cuidando dele para que a tristeza não o consuma, porque haverá um espírito de tristeza muito grande sobre a pessoa. Isso quando ele cai em si e a consciência é ativada no seu íntimo, então ele vai mergulhar numa tristeza muito grande. Então Paulo pede para que você haja de uma maneira muito condescendente, para que Satanás não saia vitorioso nesta situação. Lamentavelmente, muitas vezes não é isso que a gente vê na igreja. E eu vou dizer uma coisa para vocês, igreja que não trabalha, que não é voltada para o reino de Deus mesmo, igreja que só se reúne para poder um olhar, ficar olhando a roupa do outro, como o outro está vestido, ou como é que o outro está falando, como que fala. Igreja que não trabalha, que não vai para a rua, glória a Deus, nossa igreja tem feito isso, né? Abençoado as vidas que precisam ser abençoadas. Ali não há espaço para fofoca, porque o que destrói a igreja é a fofoca. Portanto, o que Jesus está tratando aqui é exatamente disso. Perdoar o irmão, um perdão mútuo, para que Satanás não saia vitorioso nessa situação. Para mim, a saída da igreja é sempre ela pôr em prática o reino de Deus. Ela estar trabalhando. Não adianta ela apenas estudar, alimentar-se, se isso não redundar em algo prático para ela. Porque senão a gente só fica inchado. A gente não está se alimentando de maneira coerente, a gente está se inchando. Então isso aqui é sério. Vá ao teu irmão, entre você e ele. Não torne a coisa pública. A coisa pública é em último lugar, é em última instância. A instância é a última. Mas, lamentavelmente, o espírito de fofoca que reina muitas vezes em muitas igrejas, a pessoa torna a coisa pública, fazendo com que o outro se sinta completamente decepcionado. E se ele for um neófito, então ele se afasta. Ele vai embora. Isso é amor. A coisa tem que ser tratada com amor. Mas vamos voltar à parábola para ver o que aquele cidadão que devia 10 mil denários, olha só, 10 mil denários, estou mostrando aí no slide para você a diferença entre um e o outro. Vamos partir pelo segundo cidadão. O segundo cidadão devia 100 denários. Isso correspondia a 100 dias de trabalho, porque um denário significa um dia de trabalho. Mas o primeiro que devia realmente ao seu senhor, ele devia 10 mil talentos. Se um talento correspondia a 6 mil denários, você multiplica isso aí para saber se esse indivíduo teria condições de pagar. O outro, o segundo, tinha condições, que ele quase esgoelou a pessoa para poder pagar o que me deve, paga o que me deve. Esse poderia pagar. Olha, me dá 100 dias que eu trabalho para você e eu pago. Agora, o primeiro cidadão que teve a dívida perdoada, ele teve uma dívida de 10 mil talentos. Se um talento corresponde a 6 mil, ele não pagaria essa dívida nunca.
Essa é a mensagem do Senhor. Nós tínhamos uma dívida que era impagável. Por isso que o preço foi pago na cruz. Jesus pagou aquilo que eu não poderia pagar. Logo, eu tenho que tratar com o meu irmão com a mesma cordialidade. Eu tenho que agir com o mesmo espírito de misericórdia que Jesus agiu comigo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, disse Jesus. Agora, com base no amor dele. Isso fala para mim que Jesus, ele trata sempre com uma lógica totalmente diferente da minha. Olha como ele exagera a coisa. O outro devia 100, mas aquele que quis enforcar devia 10.000 talentos. Devia muito mais. Devia muito mais. De maneira que, antes de eu ficar olhando para o cisco do olho do meu irmão, disse Jesus, olha para a trave que está no teu olho. É interessante como que Jesus ele radicaliza muitas vezes. A parábola, ela é muitas vezes grotesca. De fato, você vê isso aqui, é um exagero muito grande. Como disse Jesus lá para Pedro, perdoar 70 vezes 7. Ele usa de uma hipérbole, como é também aqui. 10.000 é um exagero, é uma hipérbole. Então a parábola, ela muitas vezes ela é grotesca para nós entendermos o excesso de amor. Por isso que eu coloquei aqui, que eu não posso esquecer de... Eu aprendi isso de um amigo Caio Fábio. Eu admiro muito ele. Algumas coisas eu escrevo. E ele escreveu isso uma vez e eu anotei. E nunca mais esqueci. Parábola é muitas vezes grotesca para entendermos o excesso de amor, o excesso de verdade, ou tudo aquilo que vai impactar os nossos sentidos adormecidos. Por isso, muitas vezes, a parábola ela é exagerada. Como é a parábola dos talentos, lembra? Também é um exagero. Aquele que fora dado 1 é que fora mais cobrado. Então é para ela libertar a nossa mente que está adormecida, a nossa consciência que está adormecida. Então, muitas vezes, Jesus se utiliza de metáforas fortes para que haja libertação. Eu quero encerrar esta parábola com o que está dito lá em Efésios 4, verso 32, e logo em seguida Mateus 6. Efésios 4, 32 diz assim, perdoando-vos uns aos outros como Deus vos perdoou em Cristo. E Mateus 6, 14 e 15, acerca da oração do Senhor, ele diz que obteremos perdão do Pai se nós perdoarmos ao nosso irmão também. Olha só o que diz aqui. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Fique na paz, Deus te abençoe. Fique com essa mensagem que é forte, é profunda, mas serve para isso, para libertar a nossa mente, que está muitas vezes cauterizada e adormecida. Um abraço, fique na paz.